Pessoal, a análise de hoje está muito boa, é de um filme que eu gostei bastante e eu vou explicar aqui para você. Antes da gente começar, já te peço aqui, já deixe o seu like, já se inscreva aqui no meu canal se você ainda não é inscrito e vamos nessa. Bom, pra gente começar, o filme ele conta aí com algumas estrelas, né, famosas por alguns filmes que já fizeram, como o Chris Hemsworth, que é o Thor, né, aí do mundo da Marvel, o Cillian Murphy, astro aí de Peaky Blinders, Tom Holland, também aí dos heróis da Marvel, né, intérprete aí do Homem-Aranha. E ele conta com vários outros personagens, né? A história, ela é contada pelo velho Thomas Nickerson, né? Ele faz dois papéis, quando jovem interpretado pelo Tom Holland e quando já mais de idade interpretado pela Brendan Gleeson, entenderam? E ele quem faz esses relatos de tudo o que aconteceu. O filme ele é contado assim, ele aparentemente ele deixa alguns furos assim, porque existem relatos do velho Thomas, né, que não poderiam ser relatados porque ele não estava em todos os momentos ali de tudo que aconteceu, né? Mas como eles precisavam fazer o filme, como precisavam contar a história e tal, eu acredito que eles implementaram essas partes aí que ele tem imaginado na cabeça dele que aconteceu. Mas vamos lá, vamos começar lá no início. O filme ele conta a história do Herman Melville, que é o escritor de Moby Dick, né, em busca de informações para escrever uma ficção sobre isso, sobre essa aventura. Né, existem no livro de Moby Dick existem relatos de que foram mais de 200 navios, né, que a baleia destruiu. E o filme ele vai contar a história pela versão do velho Thomas Nickerson, né, Herman Melville entrevistando ele e ele contando a história de tudo que aconteceu. E o personagem principal é o Owen Chase, né, que ele vai, ele é um, vamos dizer assim, de uma família não nobre, né? Ele não tem um nome assim para ele poder falar que ele é bem de situação. Ele tem uma condição financeira ruim, né, para aquela época. E ele sobrevivia da caça às baleias, né? Naquela época o óleo de baleia era muito rico, era quem tinha óleo de baleia ali comandava meio que a situação toda. E aí ele vai e recebe o convite para ir em uma dessas embarcações, que é o do navio Essex, que foi recentemente construído, né, na época, e eles precisavam de alguém para comandar. Só que aí o Owen Chase chega lá e durante a apresentação e tal eles informam que ele não será o capitão, ele será apenas o primeiro comandante, né? Ele seria um cargo abaixo ali do capitão. E ele já fica revoltado ali e tal, ele não concorda de jeito nenhum, falou que o outro senhor lá, eu não me lembro o nome agora, tinha prometido para ele que ele seria o capitão dessa próxima embarcação. E ele falou assim: eu falei, mas infelizmente não é dessa vez e tal. Na próxima você será. Eu quero isso aí por escrito. Eu quero isso por escrito. Aí, enfim, ele vai e assina. E tem uma frase que eu gostei bastante, né? Que ele fala para a esposa dele depois, o Chase. Ele pega e fala: para um mentiroso, nem o papel basta. Né? Nem o papel tem palavra, nem uma assinatura. E essa frase me fez pensar bastante. Depois nós vamos recapitular algumas frases que foram faladas por eles, né, pelos personagens. E aí eles meio que tem um atrito inicial, os dois não se batem muito bem, o Chase mais o comandante, que é o George Pollard, né, que vem de uma família nobre já de baleeiros e tal, então ele meio que tem um certo respeito. E aí o pai dele fala para ele que ele não é amigo do pessoal da tripulação, que eles têm que ter medo dele para eles poderem respeitar ele, né? E aí ele tenta de todas as maneiras intimidar e tal, e ele é aquele capitão que manda e o povo obedece. Pronto, é assim e acabou. Eu que mando aqui nessa bagaça. Enquanto que o Chase, ele é aquele líder nato, né? Ele consegue comandar ali, tá, delegar funções para todos e ao mesmo tempo ajudar, né? Tanto é que isso é mostrado em algumas cenas do filme. Ele põe a mão na massa mesmo, sem dó e tal. Não tem conversa ruim com ele. E aí o jovem, né, o Thomas Nickerson, a versão nova dele interpretada pelo Tom Holland, ele entra nessa embarcação. Ele era apenas uma criança ali de 14 anos e tal. E ele relata, né, que eles eram, ele e o amigo dele eram dois jovens querendo mostrar ser homens perante a sociedade, né? Pelo que ele fala, eles tinham sido abandonados pela família, alguma coisa assim, eram órfãos, então eles vão nessas embarcações, no navio ali Essex, né? Essex é um nome bacana pra mim, porque eu lembro
de uma outra série também que tinha um nome parecido, de uma cidade da Inglaterra. E aí, os dois ali, eles têm muitos atritos e tal, mas eles vão navegando mesmo assim e tal, e eles vão e capturam a primeira baleia que dá uma quantidade X lá de óleo. E eles são muito gananciosos, né? É algo que retrata bem no filme, é a ganância dos personagens, principalmente do capitão e do primeiro comandante, que seria o Chase, o George Pollard e o Chase. Eles são dois gananciosos ali, eles estão sempre querendo mais, mais, mais. E aí eles param numa ilha ali no Chile, e um dos navios, né, o capitão de um dos navios que foi destruído, fala pra eles que existe um lugar que dá pra eles encher em um único dia mais de 3.000 barris de óleo de baleia, né? E eles já crescem um olho ali e tal, alguns tripulantes ficam com medo e alertam eles: nós nunca fomos tão longe, pra que vamos mexer com isso e tal? E aí a ganância deles fala mais alto, então eles vão em direção à aventura. E aí quando eles chegam lá, a primeira baleia que eles conseguem dar aquela arpada, né, daqueles arpões deles assim, que eles estão naquelas canoinhas deles, é uma baleia mãe com sua filhote. E aí começa a bagaceira toda, porque a grande baleia, né, a maior de todas ali, ela protege, ela é meio que uma protetora das outras. E aí quando ela vê que tem algum ali em perigo, ela vem e toca o terror. Ela destrói tudo ali, a bagaceira, toca o terror sem dó. E aí eles vão parar, o Essex é totalmente destruído. Eles vão parar em uma ilha ali, já depois de alguns dias navegando pelo mar. Eles param em uma ilha deserta que eles nem sabem onde ficam. E um dos personagens, o que é interpretado pelo Cillian Murphy, né, o Matthew Joy, ele sofre uma pancada na cabeça. E ele fica bem ruim mesmo. E aí depois eles conseguem construir um barco e fugir dessa ilha. A história, ela se passa mais em relação aos personagens, né? Pela minha visão, assim, foi que ela quis retratar mais a vida dos personagens do que a baleia em si, porque não teve tanta, assim, a apresentação dela. Ela perseguiu eles, né? Ela virou uma perseguidora ali mesmo, ali, parecendo aqueles anti-heróis, né? Vingativos ali. Foi atrás deles para destruir tudo. Só que o filme não retrata tanto isso, né? E eu acho que poderia ter focado um pouco mais nessa parte também, mas enfim, isso não importa. Eles vão em busca, né, de se salvar, porque eles já estão às mínguas já naqueles pequenos barcos, e ela vai perseguindo eles sem dó até o final. Então eles cometem várias atrocidades ali. Os que não sobrevivem, eles comem a carne deles, né? Eles viram meio que canibais ali. Tanto é que lá na frente existe uma fala do Chase que ele fala assim: nós não podemos desperdiçar o que pode nos salvar. Então ele já dá meio que uma beiradinha do que eles vão fazer, né? O filme não mostra ali eles fazendo isso e tal, mas já se entende. E aí mais pra frente o velho Thomas, né, ele consegue se abrir e falar pela primeira vez desse problema, dessa situação que aconteceu. E ele sente um alívio muito grande por ter compartilhado isso, né? Porque era algo que ele guardava pra si desde quando acabou essa navegação. E aí no final mostra alguns sobreviventes, né? Como o capitão, o Chase, o Pollard. O Joy morreu, infelizmente, né? O personagem do Cillian Murphy morreu. E Herman Melville consegue aquela história ali e tal. Eu não vou entrar em detalhes de Moby Dick porque eu nunca li, né, o livro, mas não vou entrar em detalhes aqui, eu vou falar somente sobre o filme. E aí o filme se encerra nisso, né? E os relatos do velho Thomas falando sobre como o Chase deu seguimento na vida dele, sobre como ele fez tudo o que ele precisava fazer, né? Que ele deixou de ser baleeiro e se tornou um mercante. E aí no final do filme eles fazem um relato de que um homem encontrou óleo no chão, né? Era o começo da era do petróleo. E é isso, esse é um breve relato do filme. Nós vamos falar sobre um pouco de cada personagem aqui para entender como que cada um tem uma participação especial no filme, aqueles principais, beleza? Então é isso, nos acompanhe aqui durante a semana que nós vamos trazer mais novidades.